Boa tarde, pessoal. Hoje nós vamos falar do transporte dos gases. Quando a gente pensa no transporte dos gases, a gente pode pensar nos gases que são mais importantes aqui para a fisiologia respiratória, que é o gás carbônico e o oxigênio. Então, hoje a gente vai falar primeiro do transporte do oxigênio. Então, o oxigênio ele vai ser transportado no nosso organismo através de duas opções. Ou ele se difunde pela membrana alveolo-capilar e vai ser transportado ali no plasma, no meio líquido desse sangue, ou o oxigênio vai sofrer uma reação com a hemoglobina, levando à formação aí da oxihemoglobina, permitindo que ele seja transportado, então, ligado à hemoglobina. O transporte do oxigênio ele vai ter um tempo, né, para conseguir alcançar a hemoglobina e ser transportado ligado a ela. Então, existe um processo nessa difusão que leva um tempo, tanto para o oxigênio sair do alvéolo, passar pela membrana alveolo-capilar e chegar no meio líquido desse sangue, e mais um tempo que ele levará para então se reagir, né, com a hemoglobina e ser transportado em forma de oxihemoglobina. Vamos entender esses dois componentes. Então, o transporte de oxigênio, ou ele está dissolvido, ou ele está ligado à hemoglobina. No transporte do oxigênio dissolvido no plasma, ele é uma pequena parte, a menor parte, na verdade, desse transporte acontece dessa maneira. Então, aqui, uma primeira situação hipotética. O oxigênio sendo transportado em um sangue onde não existe hemoglobina. Nesses casos hipotéticos, né, não viáveis, eu teria o oxigênio aqui dissolvido no plasma em torno de 3 ml por litro de sangue passando ali pela membrana alveolo-capilar. Esses 3 ml totais sendo transportados apenas dissolvido no plasma não seria o suficiente para que as nossas células sobrevivessem, já que cada célula do nosso corpo, em repouso, precisa aproximadamente de 250 ml de oxigênio por minuto. Então, para ter certeza, né, que isso não seria possível, transportar o oxigênio somente dissolvido no plasma, a gente faz uma conta simples. A gente sabe, então, que dissolvido, a possibilidade de transporte desse oxigênio é apenas 3 ml por litro de sangue. A gente pega esses 3 ml que estão sendo transportados dissolvido e multiplica pelo débito cardíaco do indivíduo que está sendo avaliado. A média do débito cardíaco no indivíduo adulto em repouso é em torno de 5 litros por minuto. A gente faz os 3 ml, multiplica pelo débito cardíaco, a gente vai ter que esse indivíduo hipotético teria apenas 15 ml de oxigênio por minuto para distribuir para as nossas células. Entretanto, as nossas células precisam de muito mais. Então, essa situação hipotética mostra que o oxigênio que é transportado e dissolvido no plasma não é suficiente para dar um aporte adequado para os nossos tecidos. Mas é importante, já que a passagem, né, a difusão desse gás inicia num primeiro momento, né, o tempo que é despendido para esse gás se difundir pela membrana alveolo-capilar, a primeira porção que ele chega é no meio líquido. E só depois ele vai então se ligar à hemoglobina disponível no sangue da pessoa avaliada. Então aqui na segunda situação hipotética, agora sim eu tenho um indivíduo saudável, com o meio líquido e as hemácias com os componentes compostas ali por hemoglobinas adequadamente viáveis para captar o oxigênio. Então esse indivíduo hipotético aqui, com a pressão arterial alveolar de 100 mm de mercúrio e arterial de 100 mm de mercúrio, vai ter a disponibilidade de uma grande concentração de oxigênio para ser captado e reagir aqui com a hemoglobina. Então, na hemoglobina, agora, a gente tem a possibilidade de carregar, de transportar 197 ml de oxigênio por litro de sangue. Então, agora eu tenho uma concentração muito maior de oxigênio que pode ser transportado. Pequena porção, os mesmos 3 ml, dissolvido no plasma, no meio líquido do sangue, 197 ml
ligado à hemoglobina. Isso dá em torno, então, de quase 98% do oxigênio que é carreado reagindo com a hemoglobina. E apenas 1%, 1,5% seria dissolvido no plasma. Em conjunto, né, a concentração de oxigênio que está dissolvido no plasma, associado com a concentração de oxigênio que está ligada à hemoglobina, a gente tem um total de 200 ml de oxigênio por litro de sangue sendo transportado. Agora, será que isso é suficiente para as nossas células? Continha básica de novo. Pego esses 200 ml e multiplico pelo débito cardíaco do indivíduo, em média, em repouso. Agora, minhas células vão ter 1000 ml de oxigênio por minuto disponíveis para as suas reações, né, para a respiração celular. Agora sim, a gente tem e temos de sobra para essas células. Então, se o seu metabolismo aumentar, porque você for fazer exercício, enfim, você tem a sobra ali que vai dar um aporte adequado para suas células. E aí, uma outra situação, quando o indivíduo tem, por exemplo, um sangue com a concentração, a quantidade de hemoglobina reduzida, então um indivíduo que está com anemia, ou que está com baixo fluxo sanguíneo por conta de uma hemorragia, esses indivíduos vai ter menos fluxo sanguíneo aqui, alterando agora a disponibilidade para a difusão do gás. Então, menos gás vai passar para esse meio líquido. Se menos gás passa para esse meio líquido, também menos gás chega para a hemoglobina. Se eu tenho menos hemoglobina, menos transporte essa hemoglobina vai conseguir fazer também. Então, nessa situação, eu tenho tanto a queda de pressão de oxigênio no meio líquido, quanto a queda de oxigênio reagindo com a hemoglobina. Então, todos os níveis de transporte aqui vai cair. Então, a gente fala que quando o gás, o oxigênio, está sendo transportado pelo meio líquido, a gente consegue mensurar através da pressão que esse gás faz dentro desse meio líquido. Então, a pressão que o gás está fazendo ali dentro desse meio é avaliada pela concentração, quantidade de gás que tem no plasma sanguíneo, no meio líquido do sangue. Agora, o gás que está ligado à hemoglobina é medido pela saturação, ou seja, a capacidade que essa hemoglobina tem de transportar o oxigênio ligado a ela. E aí, se a gente lembrar lá da hemoglobina, a gente vai ver que ela vai ter porções, né, que se ligam exatamente ao oxigênio para conseguir ser transportado. Então, resumindo aqui, dissolvido no plasma, o oxigênio, em torno aí de 1,5% desse oxigênio, é transportado dessa maneira. Para eu saber quantidade, né, quanto que meu paciente está transportando, né, de oxigênio dissolvido no plasma, a gente vai fazer uma conta simples. A gente vai mensurar a pressão arterial de oxigênio, que é facilmente mensurada através de uma gasometria. Apesar do exame ser extremamente doloroso, é um exame acessível e fácil de ser feito. Então, a gente pega a pressão arterial de oxigênio, que é mensurável através da gasometria, a pressão que o gás está fazendo naquele meio líquido do sangue, vezes o coeficiente de solubilidade desse gás. Então, a gente viu em outros vídeos que os gases têm uma solubilidade diferente um do outro. E o oxigênio ele não é muito solúvel, né? Ele tem um coeficiente de solubilidade baixo. E isso é determinado numericamente por esse número aqui. O coeficiente de solubilidade do oxigênio é 0,003. Então, isso aqui é um número, né, fixo dessa forma. Então, para eu entender, saber quanto que meu paciente transporta de gás oxigênio dissolvido no plasma, eu multiplico a pressão arterial de oxigênio vezes o coeficiente de solubilidade desse gás. Tá? Então, se o indivíduo está com uma pressão arterial de oxigênio de 100 milímetros de mercúrio, vezes 0,003, ele tem, então, transportando dissolvido no plasma 0,3 ml de oxigênio por decilitro de sangue. Então, se for, um outro exemplo, né, se ele tiver uma pressão arterial de oxigênio de 50 milímetros de mercúrio, 50 vezes 0,03, ele teria, então, em torno de 0,15 ml de oxigênio por litro de sangue dissolvido no plasma. Tá?
Agora, ligado à hemoglobina. Como que esse oxigênio é transportado ligado à hemoglobina? Então, aqui a gente precisa lembrar de como que a hemoglobina é formada, né? Então, a hemoglobina ela vai ter duas cadeias alfas, duas cadeias betas, e essas porções da hemoglobina recebem o nome de porções M. Essas porções, para a sua ligação ser efetiva com o oxigênio, elas precisam conter uma molécula de ferro. O ferro, então, vai permitir que essa ligação aconteça de maneira mais tranquila. Mas a hemoglobina desoxigenada, ela vai ter um padrão chamado de padrão tenso, né? Ela tem esse estado tenso, ou seja, é extremamente difícil o oxigênio se ligar a essas cadeias. Então esse estado tenso, né, deixa mesmo a hemoglobina com uma menor afinidade pelo oxigênio. Isso acontece porque ela se liga a uma outra substância chamada de 2,3-DPG, que é um produto do metabolismo glicolítico. Então, quanto mais metabolismo glicolítico eu tenho, maior a produção da 2,3-DPG, que se liga à hemoglobina e mantém ela nesse estado tenso, inibindo, né, diminuindo a afinidade aí com o oxigênio. Porém, se o gradiente pressórico entre pressão alveolar de oxigênio e pressão arterial de oxigênio for adequado, o oxigênio vai conseguir se difundir pela membrana alveolar capilar e vai chegar aqui na hemoglobina, conseguindo então se ligar. A partir do momento que eu tenho a primeira ligação do oxigênio com uma das cadeias desses grupos M da hemoglobina, a hemoglobina já vai mudando, ela se modifica, né? O seu estado, que é um estado T de tenso, vai se modificando para um estado relaxado. Tá? Então, a partir da primeira molécula, as outras se ligarão de forma mais fácil. A afinidade da hemoglobina vai aumentando pelo oxigênio até se modificar totalmente, onde a hemoglobina está nesse estado R, de relaxado, larga 2,3-DPG e agora tem uma maior afinidade com o oxigênio. A capacidade de transporte da hemoglobina é aproximadamente 4 moléculas de oxigênio, né, para cada cadeia M encontrada nessa proteína, nessa globulina. Isso dá em torno de 1,38 ml de oxigênio a cada grama de hemoglobina. Então, 1 grama de hemoglobina é capaz de se combinar com 1,38 ml de oxigênio. Então, sabendo disso, a gente consegue mensurar a capacidade de transporte desse gás que o indivíduo tem. Como que eu faço isso? Então, eu posso solicitar um hemograma para o meu paciente e a partir desse exame eu consigo identificar o quanto de hemoglobina que ele tem. Então, por exemplo, um indivíduo do sexo masculino que tem ali uma hemoglobina de 15 gramas por decilitro de sangue, a gente sabe então que 1 grama é capaz de transportar 1,39 ml de oxigênio. E as 15 gramas, quanto seria capaz? Só multiplicar 1,39 vezes a hemoglobina do seu paciente. Então, a gente sabe, nesse caso do exemplo, né, de 15 gramas de hemoglobina por decilitro de sangue, que 15 vezes 1,39, ele seria capaz de transportar 20,8 ml de oxigênio a cada 100 decilitros de sangue. Então, a gente tem a totalidade, o quanto que ele seria capaz de transportar de oxigênio. Isso seria se ele estivesse transportando oxigênio nas suas 4 cadeias. Então, todas as hemoglobinas que esse paciente tem estão transportando a sua capacidade máxima de oxigênio. Então, para entender isso, vamos pensar no seguinte. Eu tenho um carro, e esse carro é a nossa hemoglobina. Esse carro esportivo, ele consegue carregar 5 pessoas. Então, é a capacidade de transporte máximo dele. Mas ele transporta 5 pessoas todo dia, o tempo todo? Não. Então, eu vim trabalhar sozinha. Então, ele transportou 1 pessoa, mas ele tem capacidade de transportar 5 pessoas. Então, é essa mensuração que a gente está fazendo aqui. Eu sei que meu paciente tem 15 gramas de hemoglobina por decilitro de sangue. Eu olhei lá no exame e, naquele momento, ele tem esse resultado. Então, ele tem 15 hemoglobinas e cada uma delas tem 4 cadeias para transportar 1,39 ml
de oxigênio por grama de hemoglobina. Então, eu sei que ela tem essa capacidade. Multiplico 15 vezes 1,39, ele tem essa capacidade. Ele está transportando tudo isso? Aí a gente precisa fazer outro cálculo, a gente precisa identificar o quanto que realmente ele está transportando. E a gente sabe isso através da saturação de oxigênio. Então, se meu paciente tem lá uma saturação, por exemplo, aqui, ó, de 97,5%, né, 98%, a gente sabe, então, que ele não está transportando oxigênio nas 4 cadeias da hemoglobina. Ele está transportando nas 3 cadeias, não 100% mais, né? Então, para eu saber exatamente o quanto que ele está transportando, eu olho a saturação de oxigênio. O quanto que essa hemoglobina está saturada, o quanto que ela está cheia de oxigênio. E aí, quando a gente percebe o transporte do oxigênio acontecendo, a gente percebe que lá no alvéolo a pressão de oxigênio é alta, permitindo, né, a difusão do gás, que a gente já viu em outras aulas, aumentando a pressão arterial de oxigênio. E aí agora eu tenho em torno de 2% sendo transportado e dissolvido e em torno de 98% sendo transportado reagindo com a hemoglobina, formando a alta hemoglobina. Quando esse sangue é transportado agora para as células, para os capilares periféricos, a inversão da situação vai acontecer. Eu tenho uma pressão de oxigênio maior no capilar periférico do que no tecido. Então é essa situação que a gente está vendo aqui. Então eu cheguei lá no capilar periférico, a concentração de PaO2 está maior no capilar do que no tecido. Então favorece a difusão do gás do meio de maior concentração para o meio de menor concentração. Essa difusão vai acontecer, então todo o oxigênio que está ligado à hemoglobina se desliga, né? A hemoglobina vai perdendo afinidade com o oxigênio, já que o tecido está precisando mais, o tecido vai ter mais CO2 aqui, então isso vai gerando uma liberação de oxigênio para o tecido. Isso vai levando uma queda da pressão arterial de oxigênio, até a gente ver, olhar, né, para a extremidade venosa desse capilar tecidual periférico, caindo, né, porque a hemoglobina foi liberando oxigênio do tecido. Então o oxigênio aqui no tecido aumenta e no capilar cai. Então é uma situação inversa. Tá? Então é isso que a gente está vendo. A pressão arterial do indivíduo no meio pulmonar, né, quando a gente está olhando para o capilar pulmonar, ela é alta com uma saturação alta. Está rico em oxigênio, né, uma afinidade alta da hemoglobina pelo oxigênio. Quando vai para o meio periférico, para o capilar tecidual, as reações se invertem. A pressão de oxigênio cai, a saturação, né, o tanto de oxigênio ligado à hemoglobina, também vai cair. E aí, para diferenciar esses conceitos, então a pressão arterial de oxigênio é a pressão que esse gás faz no plasma, dentro do plasma, e ela é mensurada em pressão, né, em milímetros de mercúrio, e a gente está olhando o quanto de gás que está ali dissolvido gerando pressão. Então, não depende da hemoglobina. E ela é extremamente importante para avaliar a troca gasosa, a difusão desse gás. A concentração de oxigênio dissolvido, por sua vez, é interligada com essa pressão. Ele está me falando a quantidade real, né, em contagem mesmo, quantidade de oxigênio, de moléculas de oxigênio que está dissolvida no sangue. Então, aqui eu vejo a quantidade de oxigênio dissolvido. Aqui eu vejo a pressão desse gás dissolvido ali no plasma. Então, é interdependente do outro, né? Não depende também da quantidade de hemoglobina, que eu estou olhando só o que está dissolvido. Ele tem um valor clínico limitado. A gente poucas vezes vai ficar olhando para esse valor, mas ele vai ser importante para outra conta, que é essa que a gente vai falar agora, que é o conteúdo arterial de oxigênio. O conteúdo arterial de oxigênio é a quantidade total que o paciente, que o indivíduo consegue transportar de oxigênio. Então lembra, o transporte do oxigênio é feito por duas partes. Ou ele está dissolvido, ou ele está ligado à hemoglobina. O conteúdo arterial soma essas duas coisas. Então, ele vai somar o total, a quantidade total que o paciente consegue transportar. Então depende da hemoglobina, porque eu vou mensurar o quanto de oxigênio que está ligado à hemoglobina e somar com essa porção aqui, ó, a concentração de oxigênio dissolvido.
tá? E aí eu vou ter o resultado em ml de oxigênio por 100 ml de sangue. Então mostra a capacidade real de transporte desse gás no sangue do indivíduo, tanto dissolvido quanto ligado à hemoglobina. A saturação é o tanto específico de gás ligado à hemoglobina que está sendo transportado nesse paciente, tá? E aí aqui o exemplo, né? Quando eu tenho um paciente aqui, ó, com uma hemoglobina no exame lá do hemograma, de 15 ml por decilitro de sangue, uma pressão arterial de oxigênio de 100 e uma saturação aproximada aí de 97,5%, eu estou vendo uma situação absolutamente normal. Então eu consigo aqui mensurar o quanto de oxigênio que ela tem, que esse indivíduo tem dissolvido, já que eu tenho a pressão arterial de O2. Então se eu tenho a pressão arterial de O2, basta eu substituir a pressão arterial de O2 aqui é 100 vezes esse número aqui, que é o coeficiente de solubilidade. Então, o resultado dessa conta é aqui, 0,3 ml de decilitro. O que eu estou vendo aqui? Quantidade de oxigênio dissolvido no plasma. Já a capacidade de transporte, ela vai me falar o quanto que esse indivíduo tem de capacidade de transportar oxigênio ligado à hemoglobina. Não o quanto que ele realmente está transportando, mas o quanto que ele é capaz. Então, isso vai depender da quantidade de hemoglobina que ele tem. Aqui no nosso exame, o paciente tem 15 ml de quantidade de hemoglobina por decilitro de sangue. Então, eu vou substituir 1,39. Lembrando, o que é esse 1,39? 1 grama de hemoglobina tem a capacidade de transportar 1,39 ml de oxigênio por litro de sangue. Então, esse número é fixo da fórmula. 1,39 vezes a quantidade de hemoglobina que o meu paciente tem. 1 vezes o 15 nesse caso aqui. Então, qual é a capacidade de transporte desse paciente? Ele consegue transportar 20,8 ml por decilitro de sangue de oxigênio. Isso é a capacidade dele. Mas ele realmente está transportando isso? Para saber o quanto que ele está transportando, a gente precisa da saturação, que é vista ou pelo oxímetro, a oximetria, né, que você coloca o oxímetro no dedo do paciente, consegue mensurar por infravermelho a saturação periférica desse paciente, ou pela gasometria. E a gente tem o resultado aqui, né? Nosso paciente está com uma saturação arterial de oxigênio de 97,5. Eu sei que a hemoglobina dele não está completamente saturada, ou seja, não está completamente cheia. E se ela estivesse cheia, ele estaria saturando 100%. Se ele estivesse saturando 100%, aí eu já saberia, ele estaria transportando a capacidade máxima, que é isso aqui, 20,8. E ele não está transportando isso, a gente já sabe. Então agora, para eu saber qual é o transporte real de oxigênio junto à hemoglobina desse paciente, eu vou pegar essa capacidade, que é 20,8. Vou pegar aqui a capacidade, 20,8, e multiplicar pela saturação real do paciente, que nesse caso é 97,5. Mas eu nunca uso o número em porcentagem, obviamente, né? Então eu faço 97,5 dividido por 100, e aí eu vou multiplicar isso, então, por 0,975. Aí eu vou ter esse resultado. A quantidade de oxigênio que esse paciente realmente está se transportando ligado à hemoglobina é 19,59 ml por decilitro de sangue. Isso é o real. Para eu saber a quantidade total que esse paciente está transportando de oxigênio, tanto dissolvido quanto ligado à hemoglobina, basta eu somar a concentração de oxigênio com a combinação desse oxigênio. Então aqui é só somar a concentração do oxigênio dissolvido com a combinação do oxigênio com a hemoglobina total. A soma desses dois, né, ó, concentração mais a combinação,
vai ter o resultado aqui do conteúdo de oxigênio. Então, ele realmente transporta no total, seja dissolvido ou ligado à hemoglobina, 19,89 ml. Então, isso é o transporte total desse paciente. Muito próximo do que seria a capacidade total. Então, a gente percebe que aqui é uma situação absolutamente normal. Quando que isso pode mudar? Ou porque o paciente tem queda de hemoglobina, a capacidade de transporte dele vai modificar, ou porque ele tem queda de fluxo sanguíneo, ou porque ele tem queda da pressão arterial de oxigênio. Então, tudo isso pode gerar mudanças. Por exemplo, essa outra situação, o paciente tem uma anemia. A hemoglobina dele, olha lá, está 10 ml por decilitro. Então, ele tem menos carro para transportar o oxigênio. Então, a capacidade de transporte dele vai estar alterada. Então, a gente vai perceber que a capacidade de transporte total dele vai estar alterada. A combinação do oxigênio com a hemoglobina vai estar mais baixa do que o paciente anterior. Tudo isso vai se modificar. Mas percebam um detalhe: a saturação não mudou. A pressão arterial de oxigênio também não mudou, porque o fluxo sanguíneo está normal. Então, o oxigênio dissolvido no plasma não vai mudar. Ele vai continuar ali com seu 0,3 ml por decilitro de sangue dissolvido no plasma. Mantém. E por que a saturação não muda? Apesar de ele ter menos hemoglobina, as hemoglobinas presentes conseguem transportar o mesmo tanto de oxigênio. Então, eu tenho menos carro, mas os carros que estão ali presentes transportam a mesma coisa do que antes, de quando tinha mais. Então, a saturação do paciente não muda num paciente anêmico, por exemplo, mas a capacidade de transporte está menor. Então, esse paciente muitas vezes apresenta cansaço, queda de saturação aos esforços, porque o conteúdo total de oxigênio transportado está menor. Tá? E o transporte de gás carbônico, como acontece? O gás carbônico vai ser transportado de 3 formas: ou dissolvido no plasma, ou convertido, em bicarbonato pelo sistema tampão, e também ainda pelo sistema tampão, quando esse gás carbônico se reage à hemoglobina, formando a carboaminohemoglobina. Lembrando aqui que o coeficiente de difusão do gás carbônico é muito maior, então a difusão dele é mais rápida, mais fácil também. Vamos entender essas 3 formas. Então, o CO2 em alta concentração lá no tecido favorece a difusão desse gás para o sangue, que está com uma concentração de gás carbônico menor. Isso vai levar a 3 situações. Primeiro, o gás carbônico que se difunde rapidamente e altamente solúvel, 7% desse gás vai ser transportado livremente dissolvido no plasma. Então, em torno de 7% desse gás é transportado livremente. Em torno de 23% desse gás se liga à hemoglobina, a parte amínica da hemoglobina, formando a carboaminohemoglobina. Então, 23% do gás carbônico reage com a hemoglobina e é transportado dessa maneira. E o resto? Então, 70% do gás carbônico, ao entrar no eritrócito, sofre uma reação com a água a partir da ação da enzima anidrase carbônica. A enzima anidrase carbônica converte agora a água junto ao gás carbônico em ácido carbônico. Como todo ácido, é uma ligação extremamente fraca que rapidamente se modifica, formando bicarbonato e íons hidrogênio. O bicarbonato ele vai ser contratransportado para o plasma. Então, 70% dessa reação do transporte do gás carbônico é transportado em formato de bicarbonato. E o hidrogênio ele vai ser tamponado pela hemoglobina, formando aqui, impedindo a acidez que esse hidrogênio causaria no sangue. E vai ser transportado dessa maneira. Quanto mais CO2 eu tenho no tecido, menor vai ser a afinidade da hemoglobina pelo oxigênio. A hemoglobina, ela sempre aumenta a sua afinidade por quem está mais disponível. E no tecido, quem está mais disponível é o CO2. Então, quando eu tenho muito CO2, a hemoglobina larga o oxigênio e pega o CO2. Isso é chamado
de efeito Bohr. Esse sangue agora foi transportado para os pulmões, chegando no capilar pulmonar. Esse CO2 vai ser difundido para o alvéolo por diferença de concentração. Então, o CO2 que estava livre lá no plasma se difunde para o alvéolo. O CO2 ligado à hemoglobina se desliga e se difunde para o alvéolo também, liberado ali pela expiração. E aí, por que o CO2 alarga rapidamente a hemoglobina? Porque aqui o efeito vai ser ao contrário. Eu tenho nos pulmões uma concentração alta de oxigênio, né? A pressão alveolar de oxigênio é em média 100 mililitros de mercúrio. Então, lembra lá, a hemoglobina gosta muito de quem está mais disponível para ela. Aqui nos pulmões, quem está mais é o oxigênio. Então, aqui a afinidade da hemoglobina pelo CO2 cai. E ela vai querer o oxigênio, que é quem está mais disponível. Isso é chamado de efeito Haldane. A hemoglobina larga o CO2 e pega o oxigênio para si. Além disso, a primeira porção ali de bicarbonato que estava sendo transportado livremente no plasma, agora vai se reverter, né? Todas as reações vão se reverter. Então, o bicarbonato se associa ao íon hidrogênio que estava ligado à hemoglobina, formando o ácido carbônico, que pela ação da anidrase carbônica presente dentro dos eletrócitos, forma água e gás carbônico. O gás carbônico agora livre consegue se difundir também para os alvéolos. E aí eu consigo expirar e manter os níveis de pressão arterial de CO2 também estáveis, finalizando o transporte desse gás pelo corpo. Finalizando, então o efeito Haldane é a tendência do CO2 deixar a hemoglobina, né, largar a hemoglobina. E a gente vê isso acontecendo no capilar pulmonar, onde a presença do oxigênio é muito alta, a afinidade da hemoglobina pelo CO2 cai e ela capta o oxigênio. Já o efeito Bohr é o contrário, a gente vai ver isso acontecendo lá no capilar periférico. E lá no capilar periférico, no tecido, eu tenho muito CO2. A hemoglobina gosta de quem está muito disponível para ela. Então ela diminui a sua afinidade com o oxigênio, ela larga o oxigênio para o tecido, né? Isso é bom, eu estou disponibilizando oxigênio para o tecido, e ela pega para ela o CO2. Então o efeito Bohr é a diminuição da afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, né? Favorecendo a entrega de oxigênio para os tecidos.